boa tarde, queridos estudantes. Como é que estamos? Aqui nesta última aula da sexta-feira. Olha aí que maravilha, nosso sextou tá chegando, hein? Mas tem um convite antes de começar a nossa aula especialíssimo para vocês. Sábado, amanhã, dia 3 de setembro, teremos aí as nossas aulas nos 3 turnos para o ensino médio, primeira, segunda e terceira séries, e para as turmas da EJA, etapa 6 e etapa 7, tá? Essas aulas serão relativas ao dia de quinta-feira, queridos estudantes. Esperamos todos vocês aqui. Preparamos aulas aí de revisão para vocês com muito carinho, tá? Muita atividade, muito reforço para vocês aí, né, darem mais uma caprichada na aprendizagem. E hoje, na nossa aula de análise linguística, nós vamos tratar da transitividade verbal. Antes de qualquer coisa, gente, esse é um conceito super relevante, muito importante, porque a transitividade é um princípio que nos ensina, nos mostra como é o comportamento dos verbos em relação a outros termos com os quais os verbos podem se relacionar. Sejam eles complementos desses verbos ou sejam não complementos, tá bom? Então, ocorre que a transitividade verbal, dependendo do que ocorre, ela pode mostrar relações de regência. Se um verbo pede um complemento, não pede complemento, ela pode mostrar um tipo de predicado, inclusive mostrar para a gente a organização, tá, de um certo tipo textual. Pela presença do tipo de transitividade, o tipo de verbo que a gente encontra lá dentro, a gente vai ter, tá, um predicado nominal, um predicado verbal, predicado que é essa parte da oração que, quando não informa algo sobre o sujeito, com certeza contém sempre um verbo ou uma locução verbal em sua estrutura, tá? É isto, neném. O predicado, portanto, pode indicar um sujeito que pratica o processo verbal, sofre ou faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? O predicado pode indicar um fenômeno da natureza. O predicado pode indicar algo figurado, informa sobre o sujeito quando existe um sujeito. Predicado pode ser indicativo de passagem do tempo, pode ser indicativo de hora, distância. Então, muitas informações. Por isso é importante a gente estudar a transitividade verbal, tá? Por todos esses motivos e mais alguns que, porventura, eu não tenha falado aqui, queridos. E vamos lá. Tia Flavinha na área, hein? Vamos lá, bebê. Chama. Olha aí. O objeto do conhecimento da nossa aula aí, ó, transitividade verbal, que é a capacidade de se relacionar ou não precisar se relacionar com outros termos oracionais, tá? Então, a transitividade também é chamada de predicação verbal. Olha aí. Predicação. Dá no mesmo, viu? Predicação verbal. Então, hoje, com essa aula, eu quero que vocês reconheçam, tá? Essa relação entre os verbos e os tipos de complementos que eles vão exigir. Quando a gente fala nome, é porque nomes também têm transitividade, claro. Como nossa aula vai se focar mais nessa transitividade verbal, eu aproveitei também para falar da nominal, né? Quer dizer que um nome também pode ter essa capacidade de se relacionar a outros termos? Sim. E é justamente isso que define a regência verbal. Inclusive, nós já estudamos aqui em outro momento, nas nossas aulas da segunda série, né? Então, por exemplo, ó, substantivos como medo, um exemplo, né? Advérbios como longe. Ó, adjetivos como sujeito. Ó, vou dar os contextos. Tenho medo. Olha aí, ó, de barata. Tô longe. De onde? Ou de quem? De casa. Imagina aí uma placa, um local em que é proibido estacionar, está lá. Proibido estacionar. Sujeito a guincho. Quem está sujeito a. Sujeito a guincho. Pelo amor de Deus, não bote aí um acento indicativo de crase, não, que você sabe que guincho é palavra masculina, né? Então, resumidamente, está aí a transitividade dos nomes. Os nomes têm também uma capacidade de necessitar de complementos, tá? Para que os sentidos deles se tornem completos. Isso pode acontecer com os verbos. Então, a nossa aula vai se dedicar à regência verbal, tá? Conceituar e classificar os verbos quanto à sua transitividade,
Saber quando um verbo é transitivo, quando é que é intransitivo, tá? Quando é que é um verbo de ligação. Analisar as modalidades de verbos quanto à transitividade presentes em enunciados discursivos. E vamos, evidentemente, resolver questõezinhas, né, queridos estudantes? Olha aí, ó, transitividade verbal, todo mundo se preparando para aprender muito aqui. Deixa eu mandar um abraço para meus queridos alunos que estão aqui conosco. A Agla Kemley, Adriel, Adriele, Kaline, Olivia. Quem mais? Opa! Cairo, Amorim. Tem muitos alunos presentes aqui pelo chat, a galerinha também pelo IPTV. Canavieira, Isaías Coelho. Opa, um abraço para esse pessoal todinho que está aqui ligadaço nas ondas do canal. E vamos lá, gente. Aproveita aí para fazer perguntinhas, tá? Quando quiserem. Bom, para que a gente estuda a transitividade verbal? Na verdade, nós estudamos essa transitividade verbal para observar como é que os termos estão se relacionando dentro das frases, orações e períodos. É um princípio de fato sintático, gente. Então, para compreendermos a relação entre os termos oracionais, é importante relembrar a classificação dos verbos quanto à transitividade ou predicação. Ou seja, isso vai mostrar se dentro da oração um verbo precisa se relacionar ou não a um complemento. Só para vocês terem ideia como isso é importante, queridos estudantes, a pessoa escreve assim na redação. Ó. Por aí, a inoperância estatal acarreta no desequilíbrio ecológico. Ou seja, a falta de ações do Estado acarreta o desequilíbrio ecológico. Pronto. Olha aí, ó. Presta atenção bem que é o verbo acarretar. Você vê que se eu colocar simplesmente a inoperância estatal acarreta, esse verbo não teria o sentido completo. Quer dizer, ele precisa realmente se relacionar a um outro termo, não é, Luciana? Para que o sentido dele fique completo. Agora, qual é o detalhe? Beleza, eu já estou vendo que esse verbo exige um complemento. O complemento direto, você está vendo aí, que é desequilíbrio ecológico. Mas qual é o detalhe? Por força do hábito, a gente tem muito a mania de usar acarretar em, no sentido de resultar. Então, quando esse verbo, gente, acarretar, for utilizado no sentido de resultar, olha só. O que o registro formal, a gramática normativa diz? Quando acarretar é igual a resultar, ter por consequência. Olha só, ele é um verbo transitivo direto, gente. Então, o complemento dele não é indireto e sim direto. Qual foi o probleminha aqui, ó? Você simplesmente achou que ele exigia a preposição em e juntou com o artigo o, que estaria diante do substantivo desequilíbrio. Por isso você colocou no, mas não. Registro formal acarreta o desequilíbrio. Se fosse na redação Enem, por exemplo, ó, você teria menos pontos na competência 1. Você seria penalizado por regência verbal. Então, é muitíssimo relevante compreender a predicação verbal também para saber o que o registro formal, o que a gramática normativa da nossa língua diz com relação ao comportamento dos verbos, como é que a gente precisa utilizar esses verbos, tá? Dentro de construções que sejam mais formais, evidentemente, né? Porque no dia a dia a gente precisa se preocupar. A preocupação é com o registro formal mesmo. Então, vamos lá. A transitividade verbal, como você já viu, mostra a relação entre os verbos e os termos com os quais essa classe vai se relacionar. Então, é verdade que um verbo ele pode se relacionar com um advérbio. O verbo, se ele for transitivo, ou seja, se houver necessidade de complemento para ele, ele pode se ligar ao que a gente chama de termos sintáticos objetos. Você pode chamar de complemento direto, complemento indireto, tá? A gente vai mostrar aqui todos os casos. Mas ainda, dentro da classificação dos verbos quanto a essa necessidade ou não de eles se ligarem a outros termos, a gente tem aqui, ó,
uma classificação da transitividade. O que a gente chama de verbos nocionais são verbos indicativos de ação, verbos que indicam fenômeno, ó, fenômeno. Verbos que indicam tempo, passagem de tempo, entendeu? Verbos que indicam hora, distância. Vendo? E os que a gente vai chamar de não nocionais são os indicativos de estado, estados e qualidades do ser. Então, veja que a gente já começa por essa classificação aqui mais genérica dos verbos quanto à transitividade em verbos indicativos de ação, de processos, de fenômenos, de tempo, de hora, distância, tá? E verbos indicativos de estados e qualidades do ser. Esses primeiros são os nocionais, também chamados por alguns estudiosos de significativos. E os não nocionais, conhecidos também por não significativos. Não significativo porque não traz noção de ação. Não significativos, ó. Tá vendo? Os não nocionais não tem nem confusão, não tem nem dor de cabeça. São sempre os verbos de ligação. Já já a gente vai entender, daqui a pouco, no decorrer da aula, por que eles são considerados verbos de ligação, tá? Vou explicar tintim por tintim. E veja aí que os nocionais podem ser transitivos e podem ser intransitivos. Eu deveria ter puxado era para cá, né? Mas não tem nada não. Meu organograma não ficou muito bom, não. Mas é assim. Quando esses verbos são transitivos, eles pedem complementos. Então, a gente tem aqui, ó. Verbos transitivos são os que precisam de complemento. Portanto, eles se ligam necessariamente por essa, né? Por essa necessidade de complementação a outros termos oracionais. Os verbos transitivos, portanto, são os que exigem complementos. Ó. Veja aí. Os que a gente chama de verbo intransitivo, já está aqui, ó. Não exigem complemento. Ou seja, eles têm uma carga semântica plena. Por isso também, alguns chamam de verbos plenos. Não exigem complementos. Simples assim, galerinha. Ou pede complemento ou não pede. Quem pede complemento é transitivo, ou seja, ele precisa transitar na oração, ou seja, se ligar a outro termo que a gente vai chamar de complemento para que sua carga semântica se torne plena. Os intransitivos, no máximo, estarão associados a adjuntos adverbiais em caráter não obrigatório, né? Que a gente viu em outro momento que esses termos, os adjuntos adverbiais, são acessórios, são termos que não são exigidos. Quando eles são transitivos, vou puxar aqui a canetinha vermelha, ó, eles podem ser chamados de diretos, verbos transitivos e indiretos, e bitransitivos, que são os diretos e indiretos. Ó, o que a gente chama de direto, indireto e direto e indireto ao mesmo tempo é porque, às vezes, quando esses verbos vão se ligar aos complementos, eles podem ou não exigir preposição. O que a gente chama de direto é o que não exige preposição. Então, ó, direto não exige preposição. Explicando aqui o esqueminha. O verbo transitivo indireto, vem para cá, já exige preposição. E veja que se eu tenho o direto e indireto ao mesmo tempo, também chamado de bitransitivo, é porque eu sei que ele vai pedir os dois complementos com e sem preposição ao mesmo tempo, ó. Com preposição, mais o complemento sem preposição ao mesmo tempo. É o gulosinho,
O bitransitivo, o transitivo direto e indireto. Entenderam? Então, isso tem a ver com o fato de o verbo precisar se ligar a outros termos, se esses termos que se ligam aos verbos são seus complementos, se esses termos que se ligam aos verbos não são seus complementos, mas são termos que acrescentam a eles certas circunstâncias, e aí a gente vai chamar de adjuntos adverbiais, né? Não é que um transitivo não possa se ligar a um adjunto adverbial, não tem nada a ver. Mas se ele for intransitivo e aparecer um termo que o modifique, de certo que é um adjunto adverbial, tá? E aí a gente vê a circunstância, ó. Por exemplo, sair é um verbo intransitivo. Sair, entrar, correr. Quando eu digo sair cedo, presta atenção que a palavra cedo não é complemento para esse verbo. No próprio verbo sair, eu já tenho uma noção de sentido plena. Sair, acabou. Mas quando eu marco essa saída e faço a pergunta quando, embora ela não seja tão específica, mas eu tenho uma noção de tempo. Saiu cedo, então saiu aí, tá? Entre a madrugada e, sei lá, as 8 horas da manhã. Tudo é muito relativo, lógico. Mas cedo é um adjunto, que é o advérbio, né? E a função sintática que ele desempenha, inclusive é a única. Adjunto adverbial. E a ideia é tempo, né? Então, adjunto adverbial de tempo. Isso aqui é a circunstância que o advérbio passa. Pois bem, se um verbo é intransitivo, que a gente vai chamar aqui de VI, ele vai ter esse termo sintático que pode ou não acompanhá-lo. Então, dentro lá da relação entre os termos oracionais, óbvio, o adjunto adverbial é um termo acessório. Ele nunca vai ser obrigatório. Ele sempre vai aparecer para deixar, de alguma forma, a oração mais esclarecida em termos de apresentar circunstâncias. É uma forma de detalhar, vamos dizer assim, né? Show de bola. Olha aí, ó. O que a gente chama de verbos não nocionais, não significativos ou relacionais, é o que a gramática entende como verbos que vão aparecer bastante em tipos, aliás, no tipo descritivo, em gêneros descritivos, gente. Porque, veja bem, se eu tenho uma impressão do indivíduo, se eu quero indicar para ele um estado, uma qualidade desse ser, a condição em que se encontra, eu vou utilizar um verbo que atribua a ele uma característica, tá? Então, essa é a noção que você tem num verbo que é não nocional. Ele vai apresentar um estado, uma qualidade, uma característica do ser. Lembra que eu falei lá na cartela inicial que a gente vai entender muito de certas tipologias textuais? Pois é. Quando eu tenho muitos verbos de ligação e os predicados que, nesse caso, caracterizam esse tipo de verbo, que é o predicado nominal, isso é marca linguística de tipologia descritiva, mas na certa. Se eu tenho esse recurso abundante no texto, com certeza eu vou ter lá um texto predominantemente descritivo. Então, observem que quando ele vai indicar um estado, esse estado pode ser passageiro, como o dia está chuvoso. Ele pode ser contínuo, o dia permanece chuvoso, ó. Ou um estado permanente, tá? A terra é quente, efetivo, né? O homem é mortal, uma coisa imutável, né? Então, fisicamente, biologicamente, você não muda isso. Aparente, Joana parece triste, uma mudança de estado, o carro virou sucata, a água transformou-se em gelo. Bom, então você vê que as nuances aí do estado são muitas, né? E, óbvio, a gente tem alguns verbos que são, vamos dizer assim, mais corriqueiros nessa indicação de estado. Ó. Estado permanente, estado ocasional, estado aparente, permanente de novo, mudança de estado. Vamos analisar as situações? Isso que vocês têm em vermelhinho, nenéns, são justamente os verbos de ligação, tá? Esses verbos, para que vocês não esqueçam, daqui a pouco a gente vai aproveitar e falar do predicado. Esses verbos vão marcar a presença de predicado, preste atenção, predicado nominal. E outro detalhe, eles em si, os verbos não são os núcleos das orações, não. Os núcleos são os predicativos, mas primeiro vamos às coisas primeiras, né? Bom,
Ela é a mais antiga na empresa, estado permanente. A temperatura está muito baixa nessa semana, estado ocasional, né? Algo mais instável. Você pareceu assustada ontem, ou seja, aparência, olha, ó, o menino vive se queixando, estado permanente, ou seja, viver indicativo de estado. Maria vive brigando com a irmã. Eles ficaram felizes com a vitória, mudança de estado, porque ficar não é ser, entendeu? Então, cada um deles vai dar essa noção indicativa de característica do ser. Então, você vai ver que o verbo de ligação é chamado assim porque o que é que ele faz? Ó, ele traz o sujeito para um atributo do sujeito. Esse atributo, que pode ser um adjetivo, quer dizer, pode ser não, é um adjetivo ou é uma expressão que marque essa função, né, dos adjetivos de qualificar o ser. Então, essa expressão inteira aqui, ó, que eu estou marcando. Esta outra aqui, ó, baixa. Esta outra aqui, ó, assustada. Esta outra aqui, ó, se queixando, né? Outra, se queixando aí no sentido de queixosa, porque aqui a gente tem um verbo no gerúndio, tá? Indicativo de adjetivo, um verbo com características nominais. O menino vive se queixando, ou seja, o menino é queixoso. Eles ficaram felizes, ó, felizes. Então, assim, você tá vendo que todos esses termos em amarelinho mostram aí, aliás, vou até fazer uma correção aqui. Na verdade, ó, é só o adjetivo antigo. Todos esses termos aí em amarelinho, gente, são termos qualificativos, são atributos. É esse termo aqui que eu falei para vocês que é o predicativo do sujeito, ou seja, a qualidade, a característica, a condição que se atribui ao sujeito. Por isso que esses verbos são chamados de verbos de ligação. E eu nem preciso dizer por que que eles são fortes em sequências descritivas. Justamente porque a gente tem aí, né, da parte do eu, da parte do enunciador, da parte do emissor, impressões, características, sensações em relação aos seres. Então, isso é descrição, gente. Você está vendo? Então, com certeza, verbos não significativos quanto à transitividade, verbos de ligação ou não nacionais vão ser marcadores linguísticos de sequências descritivas. Deixar até anotado para você que essa aula aqui evidentemente é de análise linguística, por isso que eu estou falando isso. Ó. Verbos de ligação. Agora vamos mudar aqui, para o vermelhinho. Marcam sequências descritivas. Você pode pegar depois uma questão do Enem, que evidentemente nunca vai pedir para você classificar verbo quanto à transitividade, nunca vai pedir para você classificar tipo de predicado, isso não existe. A ideia do Enem é analisar o contexto e ver, por exemplo, em função dele, que marcas linguísticas foram utilizadas, quais foram as escolhas do enunciador. Então, eu, quanto emissor, ou seja, quanto pessoa que transmite o discurso, se eu quero caracterizar os seres, eu vou com certeza utilizar como marcas linguísticas recorrentes, ou seja, bastante visualizadas no texto, verbos de ligação. Posso utilizar outras formas de adjetivo, posso utilizar locuções adjetivas, posso utilizar orações adjetivas, tá? Então, com certeza, adjetivo que não falta para a gente descrever. Por isso que essas sequências descritivas, né? Apresentam apreciações. E vejam as mudanças no caso do estado. Estado provisório, estado permanente, estado aparente, estado simulado. Quando a pessoa diz assim, ó, João pagou de santinho, João deu uma de santinho, no sentido de João fingiu ser santo, ou seja, quis aparentar o que não é. É o chamado estado aparente. Olha o tanto de ideia de estado que você tem. O homem é mortal, já tem uma coisa mais efetiva, mais duradoura, né? Porque o homem realmente, ela não é nem duradoura, não. Ela é universal, ela é uma verdade absoluta. Nenhum homem deixa de ser mortal biologicamente falando, né? Bom, os chamados nocionais significativos ou plenos são os que a gente chamou de verbos transitivos, tá? E intransitivos. Essas categorias aí têm em sua estrutura, para essa subclassificação,
a forma como eles vão lidar ou não com complementos. Como eu disse a vocês, chamamos transitivos os que exigem complementos. Chamamos intransitivos os que não exigem complementos. O que é muito interessante nisso, queridos estudantes, é a gente observar o comportamento dos mesmos verbos em diferentes contextos. Então, a coisa não pode ser levada a ferro e fogo e você chegar e, por exemplo, dizer assim, o verbo pegar um verbo aqui que é bem mutável. Pronto. O verbo chamar, ele é transitivo direto. Porque quem chama, chama alguém. Ok, você não está errado. Chamar no sentido de convocar, realmente existe complemento, por isso é transitivo. E é direto, porque entre o complemento e esse verbo eu não tenho uma preposição obrigatória. Mas se eu utilizar, por outro lado, chamar, no sentido de invocar, entendeu? Como quem chama alguém num contexto mais sobrenatural, o algo que não está presente, tá? Aí ele já é transitivo indireto e a preposição que vai introduzir o complemento é por. Então, gente, olha aí o perigo. Tem verbos que, dependendo do sentido, podem sim ter a sua transitividade alterada. Isso tem demais, pessoal, a ver com o princípio que é analisado na competência 1, da redação Enem, com o princípio que é avaliado em todo qualquer vestibular que exija o registro formal, tá? Seja na dissertação escolar ou um outro gênero que requeira um grau de formalidade alto, né? Então, é simples. Você vai olhar o verbo e vai olhar o contexto. E, obviamente, você tem que estudar para aprender, para entender o que a gramática normativa determina, tá? Nesses casos. Porque, para que a gente tenha um parâmetro, né, entre formalidade e informalidade, é ela que a gente vai considerar. A gramática normativa da nossa língua. Tá bom? Então, olha aí, ó. Verbo intransitivo é o que não necessita de complementos. Eles já expressam ideias completas, são chamados verbos plenos, porque o sentido deles já é, por si só, satisfatório. Então, vejam que em Tarciana chegou, o verbo chegar é completo. Eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo, inclusive é o único elemento do predicado, né? E o único elemento do sintagma nominal é o sujeito representado pelo substantivo próprio Tarciana. Então, aqui eu tenho evidentemente um verbo chamado de intransitivo. Simplesmente vamos chamar de VI, para otimizar as coisas. Então, veja que eu não preciso de mais nada. Professora, se eu quiser colocar, Tassiana chegou às 22. Gente, mas aí não é um complemento do verbo. Aí você está precisando a hora, o momento em que ela chegou. E a palavra, a expressão que é responsável por indicar essas ideias, principalmente relacionadas aos verbos, que a gente chama circunstâncias, é o advérbio, que você já sabe. Todo advérbio, sintaticamente, é um adjunto adverbial. Então, aqui você não tem um complemento verbal, não. Você tem, que eu chamo de advérbio, né? Vamos ser mais exatos, mais taxativos. É um adjunto adverbial, que é uma expressão. Adjunto, olha aí, ó. Adverbial, que você tem a função sintática, e enquanto classe morfológica se encaixa nas locuções adverbiais. Aqui é uma locução adverbial e a ideia ou circunstância que passa essa locução, ó, de lugar. Pronto. Adjunto adverbial de lugar. Locução adverbial de lugar. Então, para você entender que esses verbos por si sós não necessitam de complementos. Então, verbos como sonhar, cair, entrar, sair, viajar. Mamãe viajou. Pronto. Mamãe viajou para o sul. Beleza, para o sul é lugar. Adjunto adverbial de lugar. Mamãe viajou às 8. Ok. Adjunto adverbial de tempo. Mamãe viajou sem malas. Adjunto adverbial de modo. Ok? Mamãe viajou porque quis. Adjunto adverbial de causa. Então, gente, realmente, são verbos que não exigem complementos, tá? Qualquer coisa que esteja aí próximo a eles, os modificando,
apresentando circunstâncias, serão os adjuntos adverbiais. Ok? Tudo bem? Transitivo, direto, se o complemento não tiver preposição. Indireto, quando o complemento é preposicionado por existência do verbo. E direto e indireto, o famoso bitransitivo, tá? Eu vou botar aqui para você lembrar e deixar registrado no quadro. São os bitransitivos. Exigem os dois complementos ao mesmo tempo. Aí eu vou colocar aqui para você, ó. OD mais OI. Objeto direto mais indireto, beleza? Veja aí, coração. Bom, os transitivos exigem um complemento para concluir o sentido. Então, são os que não têm sua carga semântica plena, né? Ou seja, transitam, daí a palavra transitivo. Transitam para um termo que ele completa o sentido e, portanto, torna a frase compreensível. Os complementos verbais são chamados de objeto, mas assim, objeto e complemento mesmo. Tem gente que chama, por exemplo, objeto direto. E tem gente que chama objeto complemento direto. Então, faz. O objeto é um complemento e o complemento, nessa perspectiva, é um objeto. Então, acabou. Complemento direto, aliás. Complemento objeto aí é redundante, né? Não dá. Complemento direto ou indireto. Depende. Ixi, eu marco a textão aí. Beleza, nenéns. Vamos lá. Vamos aqui enveredando na nossa transitividade verbal. Ó, quando um verbo apresentar um complemento, vamos colocar aqui, ó, sem marcar textinho agora, a hora do marca-texto amarelão, sem a intermediação de uma preposição, você vai ter o que a gente chama de complemento direto. E o verbo que vai exigir esse complemento, por sua vez, ó, transitivo direto, o VTD, verbo transitivo direto. Se, por outro lado, o verbo chamar um complemento com a intermediação de uma preposição, já será o transitivo indireto, VTI. E o complemento dele será o objeto ou complemento indireto, o OI, ó. Pode chamar de objeto indireto, de boas. E claro, os verbos que chamam no sentido de exigem, né? Alguns verbos chamam simultaneamente por dois tipos de complemento. O que se liga ao verbo diretamente, que é o direto, sem complemento, sem preposição. E o que se liga por intermédio de uma preposição, ó, que é o OI. Esses são os verbos transitivos diretos, indiretos ou bitransitivos. Dá no mesmo. Como é que a gente vai saber, tia Flávia? Bom, depende do contexto, depende da situação em que você esteja, se ela é formal, se ela é informal, depende de uma série de fatores. Então, a gente não pode analisar a ferro e fogo, mas uma coisa é certa. Como nas situações do dia a dia a gente não tem muita preocupação, por quê? Nelas não há uma exigência disso aqui, da compreensão disso aqui. Mas é como eu disse, vai redigir uma carta para o presidente da República, formal. Vai redigir uma carta aberta, formal. Vai redigir um ofício, uma circular. Vai redigir uma petição judicial, formal. Você é um legislador, é um homem que vai criar leis, formal. E aí, o que tu vai fazer da tua vida? Tem que aprender mesmo, tá? Mesmo. Veja aí, ó. Aqui a gente brinca, né, com a transitividade verbal. É uma tirinha metalinguística. Se você entendeu o que é a transitividade verbal, querido estudante, veja essa tirinha do Custódio. Adoro as tirinhas dos Custódio, né? Ele é um dos maiores quadrinistas brasileiros, faz muita tirinha, cartoon. E ele tem essa parte aí que ele chama de tirinhas didáticas, essa seção que eu amo, né? Ele pega alguns assuntos importantes da língua portuguesa e trabalha numa perspectiva bastante humorística, né? Aí, essa tirinha, por exemplo, ele brincou com a transitividade verbal. Joguei um objeto direto. Ou seja, ele pensou que jogou no lixo. Mas o objeto jogou de forma indireta. Agora, olha só. Vou marcando aqui os verbos para vocês. Ó. Joguei. Quem joga, joga algo. Ó. Tá vendo a metalinguagem? Na própria análise da linguagem utilizada aqui, ó, verbal, joguei um objeto direto. Quem joga, joga algo.
Esse verbo jogar, gente, olha só que interessante. Ele é um verbo transitivo direto, ó. É um VTD. E o termo um objeto direto é o objeto direto. Que massa, né? Só que você vê aqui pela parte não verbal, a imagem, ó, ele jogou. Ou pelo menos achou que tivesse jogado algo no lixo. Mas, aliás, ele jogou, né? Só que do lixo, ó, pela linha cinética, que é a linha indicativa de movimento, ele quicou e bateu na cabeça de quem? Do guarda. Mas o objeto jogou de forma indireta. Aí a gente já tem o verbo jogar, ó, com outro comportamento, né? Jogar aqui. Ixi, vermelho não. Amarelinho, ó. Pronto. Jogou. Aí você tem a expressão que vai aqui completar esse verbo de forma indireta. Aí ele diz depois, tentei jogar a culpa no bitransitivo. Olha só, gente, como agora ele utilizou um verbo que está aí associado a dois complementos, ó. Jogar o que em quem? Tá vendo, ó? Bitransitivo. Aí ele já bota aí um VTD. VTDI. Transitivo direto e indireto. Aqui, ó. A culpa, objeto direto. No bitransitivo, cadê a preposição, tia? Tá aqui. Em mais o. Ela tá contraída só com o artigo. Então, tá aqui, ó. O OI, objeto indireto. E o rodeio. Olha aí que massa, gente. Legal, né? Aí ele usa, por fim, olha onde me jogaram. Intransitivo, quer dizer, o que é que significa a palavra intransitivo? É que não precisa se ligar a ninguém. Por que que ele está intransitivo aí, segundo o texto verbal? Preso. Por desacato à autoridade, mesmo sem querer, ele foi preso, ou seja, está intransitivo. Incomunicável. Então, interessante como ele joga aqui nessa tirinha, evidentemente metalinguística, né? Uma tirinha que dialoga com certas estruturas da língua portuguesa. Você tem o verbo jogar aqui em todas, né, as acepções que ele pode ter enquanto aspecto de transitividade, né, queridos estudantes? Você tem aí, ó, o VI, ou seja, o verbo intransitivo. Vou colocar assim para ficar melhor para você. Você tem o jogar bitransitivo. Ele pegou o mesmo verbo, vocês viram? Depois aqui você tem, mas o objeto jogou de forma indireta, tipo, jogou como, né? Também aqui intransitivo, acho que ele quis mostrar um transitivo direto e indireto, mas não, aí tá mais para verbo intransitivo com adjunto adverbial de modo. E o verbo transitivo direto, tá vendo? Rapaz, é um negócio sério essa transitividade, né? O quanto que de sentidos você pode construir com o mesmo verbo, apenas alterando a transitividade. Mas eu quero dizer que no contexto formal, gente, quem altera não é você. Não é você a la vontade. Não é a sua vontade, não. Informal, quem diz como um verbo vai se comportar é a gramática normativa, tá? Então, ainda dentro desse aspecto da transitividade verbal, é muito importante a gente saber que alguns transitivos, não todos, eles recebem essa alcunha de verbos transobjetivos. Olha só. Alguns transitivos são transobjetivos. O que é isso? Primeiro, você tem que entender que um transobjetivo é um verbo que exige o objeto direto ou indireto, certo? Mais um predicativo. Você me ouviu falando ainda agora que, quando os verbos são de ligação, o que leva a essa nomenclatura, ligação, é o fato de eles ligarem uma característica ao sujeito. Essa característica, ela é chamada de sintaticamente predicativo. Beleza? Então, o predicativo é a mesma coisa de atributo, ou seja, algo que se atribui a, no sentido de característica. Atributo, qualidade, olha só. É isso. Só que essa qualidade, ela não se refere somente ao sujeito. Ela pode também modificar um complemento verbal. É isso que nós estamos chamando de predicativo do objeto. Então, se um verbo
que é transitivo, ou seja, tanto faz ser direto como indireto, VTD ou VTI, ele exigir além dos próprios complementos que já lhe são peculiares, já lhe são naturais, uma qualidade para esses complementos, esses verbos são chamados de transobjetivos por isso, porque ele transcende para indicar certos sentidos a própria transitividade, quer dizer, além dos próprios objetos que ele já pede, vem uma qualidade, uma característica, um atributo para esses objetos, tá? Então, essa parte é para esclarecer isso aí para vocês, que é um conceito muito importante dentro da predicação verbal. Porque, assim, se eu tenho um verbo dessa natureza, gente, com certeza eu vou ter lá um verbo de ação, um verbo de processo, mais uma característica. Isso ocorre muito dentro de narrativas descritivas, textos que são narrativos descritivos, entende? Muito mesmo. Então, você tem mais uma marca linguística tipológica aí. São chamados de predicativos os termos que compõem os predicados nominais ou verbos nominais, ou seja, somente na perspectiva do tipo de predicado, na transitividade verbal, você enxerga os predicativos quando o predicado é 1, nominal, ou 2, verbo nominal. Beleza? Nesse caso, quando ele for verbo nominal, ou é por ocorrência de um verbo transitivo transobjetivo ou pela ocorrência de um verbo intransitivo com o predicativo do sujeito, que também é possível, tá? Nesse caso, é papel dos predicativos, ó, acompanha o marca-textinho, vem para cá, atribuir característica, qualidade, estado ou condição, ou ao sujeito ou ao objeto. Quando ele pegar o objeto para fazer esse tipo de qualidade, você vai ter o verbo chamado transobjetivo. Logo, o predicativo pode ser do sujeito e o predicativo pode ser do objeto. E neste último caso, como eu disse, ocorrem os chamados transobjetivos. Por quê? Eles transcendem o objeto no sentido que tem que conectar esse objeto para dar certas noções de sentido ao predicativo, para tornar essa significação mais completa ou mais específica, tá? Então, é isso. Se você avistar um predicativo, veja se ele é do sujeito ou se ele é do objeto. Se ele for do sujeito, o predicado pode ser nominal ou verbo nominal. Porque se eu tenho um verbo de ligação, pronto, já é nominal. Se o verbo for intransitivo e você tiver um predicativo do sujeito, aí você vai ter, com certeza, um verbo nominal. Beleza? Se for predicativo do objeto, o predicado sempre será verbo nominal, não tem jeito. Você já tem o próprio verbo, que é um dos núcleos, e vai ter aliado a isso o predicativo, que é um outro núcleo. Então, tá aí, ó. Como a gente está vendo nesse slide, todos esses verbos são indicativos de qualidades, estado, né? Estado permanente, provisório, aparente, mudança de estado, enfim. Olha aí, ó. O carro está todo ensaboado. Está não quer dizer que é. Então, vai haver uma mudança. É por isso que esse estado é transitório. Então, vou marcar mais uma vez os predicativos aqui para vocês. Ó. Ensaboado. Ela é comissária-chefe da companhia. Faltou até um hífenzinho aqui que eu vou colocar para vocês agora, ao vivo e a cores. Ó. Comissária-chefe. Tem um hífenzinho aqui, tá, gente? Ficou foi underline, ó. Hífen. Pronto. Deu mais ou menos certo. Perdão. Ela é comissária-chefe da companhia. Tá bem aqui, ó. A expressão comissária-chefe, tá? Como termo atributivo, qualidade. Eu tô danada para errar. Essas canetinhas. Marca texto. Pronto. Não, pronto, não. Dá nela. Pronto. Comissária-chefe, ó. Tá vendo? Estado permanente. Quem é que dá essa noção de estado permanente? É o verbo. Tá vendo? Você pareceu nervosa. Olha o adjetivo nervosa. O tempo permanece firme, ou seja, um estado mais duradouro, mais contínuo. Olha aqui o adjetivo firme. Pedro bancou engraçadinho, ó, fingiu ser um estado simulado. Então, tá bem aí o adjetivo engraçadinho, que está qualificando, caracterizando Pedro. Joana ficou feliz, ó, a mudança de estado, ó.
O ser humano biologicamente é mortal, é uma condição do ser humano é ser mortal. Estou falando, evidentemente, do aspecto fisiológico, do aspecto biológico. Todo homem morre, né? Felizmente. Ou infelizmente. Nenéns, então vejam que todos esses adjetivos, preste atenção agora a setinha azul, todos esses adjetivos em contexto, olha só, modificam o sujeito. É isso aqui que nós estamos chamando de predicativo do sujeito. A presença do predicativo, ela não implica a presença do verbo de ligação, não. Eu posso ter predicativo do sujeito, tá? Com o verbo, como eu disse, transitivo ou intransitivo. Então, você vai prestar atenção na constituição da oração para chegar a essa conclusão, beleza? Mas se você avistar um verbo indicativo de estado, não tenha dúvidas. Esse verbo é de ligação e vai haver lá, sim, o predicativo. Ok. Faz nem sentido em falar de verbo que liga o sujeito à qualidade do sujeito e esse verbo não aparecer lá. Então, não tem como. Tá bom? E no caso, em termos de núcleo de predicado, os verbos de ligação nunca serão núcleos de predicado. Justamente por isso que eles são chamados de não nocionais, não significativos. Os núcleos, por isso mesmo a gente vai chamar de predicado nominal, são esses termos aqui, ó, adjetivos ou palavras que são no contexto adjetivadas. Então, tudo isso aí é verbo de ligação, quanto à transitividade ou predicação. E vejam aqui marcadas, ó, as noções de estado. Estado simulado, mudança de estado, condição, estado transitório, estado permanente, estado aparente. Beleza? Contínuo. Vamos mais. Bom, aqui a gente vai ter pelo tipo de verbo, seja transitivo ou intransitivo, verbos nocionais, verbos indicativos de fenômenos, de ação, os chamados verbos, tá? Que vão caracterizar verbos contra a predicação transitivos ou intransitivos. Ó. Eles vieram. Vieram não pede complemento, gente. Tira isso aqui, ó, na semana passada. É só uma expressão que marca mais especificamente o tempo, quando eles vieram. Então, isso não é objeto. Isso é adjunto adverbial. Vieram é verbo intransitivo. Helena disse algo importante ontem na reunião. Você vai dizer, Helena disse. O que ela disse? Algo importante. Aqui eu estou vendo um objeto direto bem aqui, ó. Tá vendo? Quem diz, diz algo. Quando? Ontem. Onde? Em que situação? Na reunião. Então, o complemento aí é algo importante, tá? Alessandro gosta. Gosta de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Olha como as próprias perguntas que a gente faz pro verbo já vão meio que mostrando se ele precisa de complemento ou mesmo se esse complemento vai ser ligado a ele com ou sem preposição. Também aqui, ó. De. Tá vendo? Aqui entre o verbo, ó, disse algo importante. Ó. No máximo, você vai ter aqui um determinante, um numeral adjetivo, um pronome adjetivo, uma preposição não. Tá? A menina de capa vermelha trouxe. Trouxe o quê? Uma encomenda. Ó, quem traz algo, uma encomenda para alguém. Um complemento sem preposição, até porque um é artigo, e um complemento com uma clara preposição, ó, mostrando para você os famosos objetos ou complementos. Aqui, ó, sem complemento, vou colocar aqui para você, adjunto adverbial, adjunto adverbial de tempo. Aqui, Helena disse algo importante, disse isso. Objeto direto, ó. Cuidado com os adjuntos adverbiais que vem depois, ontem na reunião, tá? Alessandro gosta de comida japonesa, ó. Tudo isso é objeto. Indireto, ó, a preposição. Objeto indireto. Aí você note que o núcleo do objeto é o substantivo comida. A menina de capa vermelha trouxe o quê? Uma encomenda. OD. Núcleo do objeto, encomenda, modificado por um artigo. Para você, núcleo do indireto, você.
E tá aqui a lindona da preposição. Esse é o bitransitivo. Viu? Então, muitas dessas classificações da transitividade vão ser determinadas na regência verbal, que, se não me falha a memória, gente, nós já estudamos aqui, sim, com certeza. Regência foi estudada a crase, eu não me lembro se a verbal foi, mas eu me lembro bem da nominal. Então, toda a transitividade, toda essa noção de transitividade e predicação é super importante para você que quer aí falar bem, se comunicar com clareza, tá? Com mais, vamos dizer assim, um vocabulário mais amplo, inclusive se tratando de verbos. Então, tá aí a importância de se aprender, de se entender esse conteúdo, em que contextos no dia a dia, né? Porque a gente tem que buscar aplicar isso aí no nosso dia a dia, nas mais diversas situações de comunicação, evidentemente, senão não faz sentido, né? Aprender algo que você não aplica não faz sentido. Aline veio à festa feliz, olha. Aqui a gente tem o verbo intransitivo, Aline veio, tá? O adjunto adverbial veio aonde? À festa. E como a Aline veio? Então, feliz, ó, é um predicativo do sujeito Aline. Você vai ter um PS, ó, aqui. Rodolfo chegou. Beleza. Verbo intransitivo. Entusiasmado, olha aí, ó. Tá vendo? Então, a gente tem como núcleos desse predicado dois. O verbo intransitivo e o predicativo do sujeito. De novo, verbo intransitivo e predicativo do sujeito. O maratonista correu para onde? Para a linha de chegada. Tudo isso é um adjunto adverbial. Como ele estava quando ele correu? Esperançoso. Esse estado é que é o predicativo, viu? Então, você tem aqui dois núcleos, ó. PS, predicativo do sujeito, e o verbo intransitivo correu. Todas essas estão mostrando, todos esses exemplos, tá? Predicados verbos nominais, ó, com verbos intransitivos e os predicativos do sujeito. A mãe, ao tocar a criança, ou seja, quando tocou a criança, achou-o febril. Presta atenção que aqui o babado muda um pouquinho, ó. Você vê que esse azinho aqui é complemento do verbo achar. Achou quem? A criança, ó. Esse pronome oblíquo, ó, retoma aqui o objeto do próprio verbo tocar. Então, a criança é ao mesmo tempo objeto de tocar e representada pelo pronome oblíquo a, é objeto do verbo achou. E note que febril vai se referir à criança, ó. Ou seja, se eu entendi que esse azinho aqui é um objeto direto, eu vou entender que este febril, indicativo de estado, tá? Um estado circunstancial, ele é um predicativo do objeto. Olha aí, ó. Então, é interessante que o predicativo do objeto, você está vendo aí por que ele é chamado de predicativo, um termo de característica, ele tem uma noção de sentido bem circunstancial, é algo acidental mesmo. Veja, a criança não é febril, ela está febril. Quando o adjetivo é um adjuntagem nominal, tá? Você tem aí uma noção mais firme, mais essencial do indivíduo. Ó, uma coisa é você dizer: o homem zangado falou asneiras. Vou escrever quase a mesma coisa, viu? Mas quase não é a mesma. O homem, ó, zangado, falou asneiras. Ah, professora, a senhora vai querer mesmo que eu acredito que só essas vírgulas vão mudar todo o sentido, mas todo o sentido. Veja que na primeira o adjetivo não está isolado e na segunda ele está, né? Isso aí, gente, vai provocar uma mudança de sentido radical. Claro, a palavra zangado continua sendo adjetivo nos dois casos. Zangado aqui é adjetivo e evidentemente aqui é. Agora, em termos de sentido, em termos de função sintática, a coisa muda. Com certeza as duas estão se referindo ao sujeito, homem. Isso é verdade. Mas só em uma delas eu tenho um predicativo. A outra é um adjunto. Então, vamos lá. Pelo critério semântico. Na primeira frase, o homem zangado falou asneiras, para mim,
este homem é zangado. Aí eu tenho mais do que um estado, né? Vamos dizer assim, é peremptório, ou seja, uma coisa mais pontual. Para mim, ele é zangado, uma característica permanente dele. E isso, Marco Aurélio, tu arrasa, menino. Então, o adjunto adnominal, ele dá essa característica mais forte do indivíduo, tipo assim, uma característica própria dele, ela é essencial. O predicativo não. O predicativo ele dá a ideia de que aquela coisa ocorreu, aquela qualidade ela é acidental, ela é eventual. Então, aqui embaixo, o homem não é zangado. Parece que ele falou asneiras por estar zangado. Olha só, olha o entendimento. Então, esse adjetivo que dá uma ideia de estado mais provisório, mais eventual, ele aqui é o predicativo. Então, aqui você tem um predicativo do sujeito. E esse adjetivo, que embora seja um termo acessório, traga uma característica mais forte, né, mais específica do ser, mais duradoura, ele é o adjunto adnominal. Então, muito importante isso aí também quando a gente for trabalhar com qualidades do ser, porque às vezes uma qualidade ela é essencial de um ser e às vezes ela é acidental. O adjetivo ele tem essas atribuições, por isso é importante saber. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de transitividade. Agradeço a todos a participação, a presença. Desejo um excelente final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.